Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Igreja amada de Cristo. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá nessa noite de estarmos aqui juntos, eu daqui e você daí, para a gente ouvir a palavra, ser edificado, ser fortalecido na fé e principalmente ter comunhão com o Senhor. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra. Na verdade, eu meditei numa mensagem de oração, a respeito de oração, porque os nossos cultos de terça é sempre cultos voltados à oração. Mas na madrugadinha de hoje, o Senhor me deu uma outra mensagem e eu quero compartilhar com os irmãos. A mensagem está lá no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10. Eu gostaria, se você tem uma Bíblia aí na tua casa, se está com a Bíblia aberta aí, vamos acompanhar esse texto e vamos meditar nessa palavra, no nome de Jesus. O título dessa mensagem é Ter um coração sensível à voz do pastor Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. Porque a gente sabe que há vários tipos de vozes. Existem vários tipos de vozes, muitos tipos de vozes. Existe a voz dos nossos irmãos, por exemplo, a voz do seu cônjuge, que está aí do teu lado, dos teus filhos, dos teus irmãos na fé. Voz essa que a pessoa, mesmo num ambiente onde você não está visualizando, você reconhece. Você reconhece a pessoa pela voz. Existe também a voz do nosso coração, existe a voz da nossa consciência, existe a voz do diabo, mas também existe a doce voz do Espírito Santo. E é essa voz que nós temos que ser sensível a ela, dar ouvido a essa voz. Então abre a tua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer, sai todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então, é muito importante esse texto. Aqui, esse texto, a Bíblia está falando de que o pastor, quando ele tem muita comunhão com as suas ovelhas, ou as suas ovelhas têm muita comunhão com o pastor, elas reconhecem a voz do pastor, elas sabem que é ele. E aí a Bíblia está relatando aqui que esse pastor, ele não é um salteador, ele não entra por outro lado, ele entra pela porta. E aí ele conduz as suas ovelhas, não tangendo, mas chamando. E elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Assim é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo. Como eu falei no princípio, há vários tipos de vozes. Alguma delas a gente reconhece de longe. De longe a gente reconhece. A voz do nosso cônjuge, por exemplo. Às vezes o nosso cônjuge está lá no quarto, ou lá na lavanderia, ou falando alguma coisa, você sabe que é aquela pessoa, porque você tem intimidade com aquela pessoa. Aí tem também a voz do coração. Embora a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mas você escuta a voz do coração. Tem também a voz da nossa consciência. E para a gente falar um pouquinho a respeito da voz da nossa consciência, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 24, versículo 16. Você sabe o que é consciência? Consciência é a capacidade, ou intuição, ou julgamento do nosso intelecto
que distingue o certo do errado. Isso é a voz da consciência. É aquela voz que julga o que é certo, que julga o que é errado, ela distingue. Amém? Então, em Atos, capítulo 24, versículo 16, eu vou ler para os irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, ó, Atos 24, 16. Ele diz, ó, por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Ele se esforçava para que ele tivesse uma consciência pura, não só diante de Deus. É muito importante que a gente se aproxime diante de Deus com uma consciência pura, diz a palavra de Deus, mas também diante dos homens. Você está com uma consciência pura. E em Romanos capítulo 2, eu vou ler também, Romanos capítulo 2, glória a Deus, o versículo 15 diz assim, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. Então a voz da nossa consciência, ela tanto nos acusa, como também nos defende. Essa é a voz da consciência. João, capítulo 8, versículo 47, a Bíblia diz que aqueles que pertencem a Deus ouvem a voz de Deus. Se você pertence a Deus, você tem de dar ouvido à voz de Deus. Você tem que ter essa comunhão com Deus. Ser sensível à voz de Deus. Amém? Então, quando nós, como eu falei, quando nós conhecemos uma pessoa, quando nós nos relacionamos com ela, a gente sabe muito bem quando é ela que está falando, porque a gente discerne com facilidade a voz dessa pessoa. Nós precisamos discernir com facilidade a voz do Espírito Santo. Aí tem também a voz do diabo, né? A voz do diabo, a gente sabe que ela é feita em nossas vidas através de sugestão. O diabo, ele sugestiona. Uma vez eu ouvi uma ministração a respeito das ações do diabo na vida do homem ou do ser humano. O diabo não te força a fazer nada. Ele sugestiona. Ele lança uma sugestão na sua mente. É você que acaba se deixando levar por essa mentira, por essa sugestão, e termina pecando. Então, a voz do diabo é uma voz sugestiva. Nos sugestiona a errar, a pecar. E também tem a doce voz do Espírito Santo. E é somente pelo poder da ação do Espírito Santo é que vamos conseguir compreender os mistérios da palavra de Cristo. Lembra de Colossenses capítulo 1, que a Bíblia diz, 1, 26 e 27, que os mistérios que estiveram ocultos dos séculos e das gerações, hoje o Senhor nos revelou a nós. E nos revelou pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele é que traz essa revelação desses mistérios que estavam ocultos antes das gerações. Para mim e para você hoje. Só que eu preciso compreender, eu preciso discernir essa voz. Aí tem lá João 16, 13, que eu acho que é muito importante também a gente ler. João, capítulo 16, versículo 13. Jesus diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo, ele foi enviado pelo Senhor. Jesus diz, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar meu Espírito
para que Ele esteja com vocês todos os dias, para todos sempre. Então, o Espírito Santo foi enviado. Em Atos capítulo 2, a gente vê lá no dia de Pentecoste, que eles estavam reunidos, todos reunidos em oração, em comunhão, e certa hora veio como um vento impetuoso, havia línguas repartidas sobre cada um que estava ali presente, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então, aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para capacitar elas a ser testemunha de Cristo e veio também para nos ensinar, nos guiar a toda a verdade. Guiar a verdade é guiar a palavra de Deus, guiar aos ensinamentos da palavra de Deus, revelar os mistérios da palavra de Deus para mim e para você. Então nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos estar sensível, ouvir. É por isso que eu acho muito importante, quando nós estamos reunidos aqui, quer seja na célula, quer seja nos cultos, a gente precisa prestar o máximo de atenção à palavra que está sendo ministrada. Ter comunhão naquele momento com a palavra, ter comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que vai revelar. É Ele que vai te mostrar aquelas pepitas, aquelas pedras preciosas que a palavra de Deus nos oferece. Ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa responsável em nos dar entendimento e compreensão da palavra de Deus. Está lá em Coríntios. Vou ler para você também, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. 6 em diante, que diz assim, ó: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste mundo ou deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então o Espírito Santo é Ele que traz a revelação da palavra. Ele é a pessoa responsável por revelar o que está escrito na palavra de Deus a meu favor e a teu favor. Amém, amados? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo essa questão de ter assim um ouvido atento à voz do Espírito Santo? Conhecer ali que realmente é o Espírito Santo que está falando com você. Ter aquela revelação no teu interior. Uma vez que você tem aquela comunhão com o Espírito Santo, que você ora em línguas, que você, se entrega ao Espírito Santo, você vai ouvir a voz dele. O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo de muitos barulhos. A tua alma ela fica com muitos barulhos. Então, há uma deficiência, há uma dificuldade da gente ouvir a voz de Deus. É por isso que nós precisamos sossegar, a gente precisa se aquietar um pouquinho. A gente precisa ter essa íntima comunhão com o Espírito Santo, para que a gente venha ouvir a voz desse bom pastor. Nós lemos lá no texto de João que o bom pastor, ele chama as suas ovelhas e elas vêm para fora porque elas conhecem a voz dele. Eu e você precisamos ter essa íntima comunhão com o Espírito Santo para a gente discernir o que Deus tem de tão bom, de tão especial para as nossas vidas. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Diariamente a gente precisa ministrar para a nossa alma, libertando a nossa alma das mentiras, das emoções negativas, das sugestões malignas. Essas são as vozes que muitas vezes é o que nós estamos ouvindo hoje. São as mentiras,
São as sugestões, são as emoções, aquilo que está nos prendendo, esse problema que acarretou no mundo todo, que levou muita gente a perder os seus empregos, levou muita gente a se isolar. E aí, por causa de tudo isso, o diabo aproveita e aí lança mentira, lança o medo, lança a ansiedade e aí termina prendendo a pessoa. Mas o Espírito Santo está lá no fundinho do teu coração te falando: me dê ouvido, escuta o que eu tenho para te dizer. Eu sou bom pastor. Salmos 23 diz que se Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar, porque Ele vai nos levar para pastos verdejantes. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Ele vai nos levar para águas de descanso, ou vai nos trazer aquela paz, vai tirar aquele fardo pesado, vai nos dar aquela paz que excede a todo entendimento. Ainda que você atravesse por um momento difícil, Ele vai estar contigo. A sua palavra, que é o seu cajado, o seu escudo, vai estar contigo, vai estar te protegendo. E aí a Bíblia diz que Ele vai preparar uma mesa farta, uma mesa cheia, na presença daqueles adversários, daqueles que a gente sabe que é Satanás e seus anjos, que não quer o bem da humanidade, não quer o bem de ninguém. E ainda mais, você vai viver feliz muito tempo aqui na terra e por fim vai ter a vida eterna. Esse é o pastor Espírito Santo. É a Ele que nós temos que dar ouvido. É a voz dele que nós precisamos discernir. Nós precisamos estar atento. Aleluias. Glória a Deus. E como é que a gente faz isso? Primeiro orando em línguas. Ter comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo através da oração em línguas. Quando você ora em línguas, quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que a nossa mente, embora não entenda, ela fica infrutífera, mas aí o nosso espírito ora de fato. Nosso espírito, ele ora de fato. A Bíblia diz que quando eu e você estamos em comunhão com o Espírito Santo, através da oração em línguas, Ele está cuidando das nossas fraquezas. Ele está nos ajudando em nossas fraquezas. Fraqueza é a impossibilidade de produzir um resultado em áreas. Então Ele está nos ajudando em cada área da nossa vida. Ter comunhão com o Espírito Santo através da oração em línguas, a nossa fé é fortalecida. E ter comunhão com o Espírito Santo através da oração em línguas, nós podemos estar intercedendo. Muitas vezes você está orando em línguas e aí você está intercedendo. É uma intercessão. É oração em língua por intercessão. Você está intercedendo. Olha, eu sou muito grato a Deus pelo meu lar, pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Sou muito grato a Deus pela igreja, pelos irmãos na fé, pelo pastor, pessoas que têm me ajudado demais, pessoas que têm feito com que eu crescesse. Porque todas as vezes que você se aproxima de alguém que tem o mesmo pensamento que você, que busca as mesmas coisas que você, com certeza você vai crescer. E eu tenho crescido muito. Sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus por ter aprendido muitas coisas. Por meio de pessoas cheias do Espírito Santo, por meio de pessoas cheias da palavra. Glória a Deus por isso. E aí, é esses ensinamentos que a gente tem que compartilhar. E um dos ensinamentos que eu tenho aprendido é: tenha comunhão com o Espírito Santo. Ore bastante em língua. Tenha comunhão através da oração em línguas e as coisas vão mudar na tua vida. Você vai ser uma pessoa que você vai começar a ver o que Deus tem para você. O saldo que você tem na palavra de Deus. Você tem um saldo grande em Deus. Aleluias. Só assim, quando a gente começa a orar em línguas, só assim a gente vai ter condições de ouvir a voz do Espírito Santo, ou do pastor Espírito Santo, né? Ser guiado por ele, ser orientado por ele. Todos nós precisamos ser orientados pelo pastor Espírito Santo. Olha o que diz Isaías 48,
versículo 17. Isaías 48, verso 17. Vou ler aqui para os irmãos. Glória a Deus. O importante, irmão, é que você entenda. O importante é que cada reunião que você participa, ali você adquire um entendimento da parte de Deus sobre aquele assunto, e aquele assunto vai fazer a diferença na tua vida. Isaías 48, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha que poderoso. Olha o que diz. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te salvou, o Santo de Israel. Ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te guia, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que você deve andar. Mas quando é que você é guiado pelo caminho que deve andar? Quando você escuta o conselho de Deus. Quando você escuta a orientação de Deus. É por isso que nós temos essa necessidade de ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque ele foi enviado para nos guiar mesmo. Para nos conduzir a palavra. Eu só sou orientado por Deus quando eu me deixo ouvir a voz dele. Você tem que se deixar ouvir a voz de Deus. Ter essa comunhão com ele. Amém? Outro texto aqui também que eu acho importante. Está em Isaías também. Capítulo 58. Isaías 58. Aleluias. Glória a Deus. 58, versículo 11, diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Como é que o Senhor vai te fazer? Ele vai te guiar continuamente. O Senhor te guiará continuamente. Você vai ser como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais vão faltar. Nunca vai secar, irmão. Se o Senhor te guiar continuamente, nunca vai faltar. Você vai estar sempre cheio da unção. Você vai estar sempre cheio da verdade dele. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 73, 24 fala sobre conselho também. Salmos 73, versículo 24. 73, versículo 24, diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Aleluia. Enquanto você está aqui na terra, como é que você tem que ser? Guiado pelo conselho de Deus. E depois você vai ser recebido na glória por ele. Aleluia. Esse é o propósito de Deus. É nos guiar. É nos conduzir. Nos conduzir no caminho que ele quer nos levar. No propósito que ele quer nos levar. Mas para isso nós temos que ser sensível à voz dele. Ser sensível à voz do pastor Espírito Santo. Aleluia. Ele quer nos guiar com seus conselhos. Glórias ao Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos 8, 12 diz assim, ó. Aleluias. Diz assim a carta de Paulo aos Romanos. Portanto, 8:12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte, mas se pelo Espírito de Deus, mortificarem os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Aleluias. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus.
Então Jesus diz que temos de ser como o vento, lá em João 3, versículo 8. Temos de ser como o vento, só Deus pode controlar. Só o Senhor pode nos controlar. Aleluia. O Salmos 1 diz que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, não devemos assentar a roda dos escarnecedores. Antes, o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, e na sua lei nós devemos meditar de dia e de noite. Aí a Bíblia diz que nós seremos como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo vai dar o seu fruto, as folhas não vão murchar, e tudo que a gente fizer vai ser sucesso, ou vai prosperar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aí tem uma pergunta que eu acho que todos já fizeram ou devemos fazer. O que eu tenho que fazer para ser sensível à voz do Espírito Santo? O que eu preciso fazer para ser sensível, para me ouvir essa voz com facilidade? Primeiro é ter coinonia com Ele. Ter comunhão. Coinonia é ter tudo em comum. Comunhão íntima com o Espírito Santo. Isso nós precisamos ter. Nós precisamos entrar na condição dele, na condição de Deus, para que ele entre na nossa condição. É nós que temos que se achegar a ele. A Bíblia diz: se achegai-vos a Deus, e aí ele vai se achegar até a gente. É eu que tenho que ter essa sensibilidade de ter essa comunhão, para que eu ouça a voz dele. Deus assume as nossas fraquezas e nos dá do seu poder. Aleluia. Primeiro passo para a gente ter essa íntima comunhão é nascer de novo, irmãos. Sem o novo nascimento, não tem como você ouvir a voz de Deus. O espírito morto não escuta nada. O espírito vivificado, o espírito vivo, ele tem essa condição de ser sensível à voz do Criador. Então, o primeiro passo, nós precisamos nascer de novo. Você que está nos assistindo nessa noite, se você ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida a Jesus, faça isso. Faça isso. Abra o seu coração para Ele. Entrega a sua vida a Cristo. E aí você vai ter, ou você vai receber de Deus, essa condição de poder ouvir, de ter essa comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós entregamos nossa vida para Cristo, é tirado um coração de pedra, um coração morto, e colocado um coração de carne. E dentro desse coração, o Espírito Santo vem habitar. Aleluia! É por isso que você pode ter essa íntima comunhão com Ele, e por meio dessa íntima comunhão, você vai conseguir ouvir a voz dele e ser guiado por Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Então, e a segunda coisa que temos que fazer é praticar as leis espirituais da comunhão. Praticar as leis espirituais da comunhão. Tem várias leis espirituais da comunhão. Você quer ver uma delas? Eu já comentei aqui, a oração em línguas é uma lei espiritual da comunhão. Você quer ver uma outra? É meditação sobre a palavra de Deus. Se encher da verdade, se cercar da verdade, meditar nela de dia e de noite. Deus falou para Josué: medite nela de dia e de noite, e aí os seus caminhos vão prosperar. Outra lei espiritual da comunhão é você desenvolver um hábito de louvar ao Senhor, ter comunhão através do louvor, da adoração. Louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Essa é uma lei espiritual da comunhão. Confessar a palavra de Deus é uma outra lei poderosa, lei espiritual da comunhão. Precisamos praticar as ações de graças, é uma outra lei espiritual da comunhão. Agradecer ao Senhor, agradecer por esse dia, agradecer ao Senhor pela sua família, agradecer ao Senhor. Às vezes você se deita, eu acordo muito cedo, a partir das 5 da manhã eu já estou acordado, e às vezes eu só vou trabalhar depois das 7, mas eu fico deitado ali, meditando, pensando, lembrando que minhas filhas estão deitadas no quarto do lado,
Está todo mundo em casa, todo mundo feliz, todo mundo abençoado. E aí você começa a louvar e agradecer ao Senhor. Bem dizer o nome do Senhor. Deus é bom demais com a gente. Deus é maravilhoso. Essa lei, praticar essa lei chamada ações de graça, é muito importante nas nossas vidas. Você não deve agradecer só por receber. Você deve agradecer antes de receber, porque tudo já foi feito para você. Quando você começa a agradecer por aquilo que Deus já fez, ali vai se tornar uma realidade na sua vida. Então nós precisamos nascer de novo, precisamos praticar essas leis espirituais da comunhão, e aí a gente vai estar sensível à oração do bom, à voz do bom pastor, pastor Espírito Santo. Nós vamos poder ouvir o Espírito Santo. Nós vamos poder ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, orientado por Ele. Está escrito na palavra de Deus que Ele foi enviado para isso, para nos guiar a toda a verdade, para nos guiar a palavra. Todas as vezes que você tem comunhão através da oração em línguas, depois vai meditar na palavra de Deus, os seus olhos abrem, são abertos, você vai conseguir enxergar aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor deixou na íntegra. Você vai começar a compreender aquilo, porque o Espírito Santo está te guiando. Como nós lemos lá em Isaías, ele vai te guiar continuamente, vai te guiar todos os dias. Aleluias. Ser sensível à voz, assim como às vezes nós somos sensíveis às vozes das pessoas, sensível a ponto de conhecer, mesmo quando a pessoa não está próxima. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele sempre está próximo. Às vezes a gente tem muita dificuldade de ouvir, mas ele sempre está do nosso lado. E todas as vezes que a gente se dispõe a ouvir a voz do Espírito Santo, com certeza a nossa vida naquele dia ela é mudada. Uma outra lei espiritual da comunhão que a gente deve praticar é o jejum espiritual. Eu sei que a gente é muito falho nessa lei, muito falho mesmo, mas a gente precisa, porque o próprio Jesus falou que a incredulidade é uma casta de demônio, é uma casta, e ela só é quebrada através do jejum. Então nós precisamos jejuar, mortificar a nossa carne, para que a gente acredite mais, para que a incredulidade seja quebrada. Amém, amados? Irmãos, estão entendendo a necessidade de ouvir a voz do bom pastor? O Espírito Santo é o nosso bom pastor. Jesus estava se referindo a ele, quando ele diz que o porteiro abria a porta, ele entrava pela porta, porque ele era o bom pastor. Ele chamava as suas ovelhas e as o seguia. Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai te conduzir, vai te guiar, vai te orientar. Ele vai estar chamando você para o caminho certo. Agora, se você conseguir ouvir a voz dele, aí você vai ser guiado continuamente. Amém? Então dê ouvido à voz do Espírito Santo. Vamos buscar o Senhor. Vamos ter coinonia com Ele. Vamos ter comunhão com o Espírito Santo. Para que a gente tenha essa condição da gente ouvir lá no nosso íntimo a voz do Espírito Santo e ser guiado por Ele. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluias. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus sempre nos ensina que nós, para a gente ser cheio do Espírito, cheio da unção, nós precisamos simplesmente abrir a nossa boca. A gente precisa abrir a nossa boca. Lá em Efésios, capítulo 5, diz que nós não devemos nos embriagar com vinho. Nós não devemos buscar solução fora de Deus, fora da sua palavra. Mas devemos nos encher do Espírito Santo. E ele diz como é que a gente se enche. Através
de hinos, cânticos espirituais e dando sempre graça ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se encha do Espírito, tenha comunhão com Ele, se encha, tenha comunhão, se encha, tenha comunhão, e aí você vai estar sensível à voz dele, à voz do bom pastor. Você vai estar sensível à voz de Deus. Ele vai conseguir te levar para o lugar que ele quer te levar, porque você vai escutar e ele vai te guiar, vai te orientar. Às vezes a gente anda muito desorientado, porque a gente está ouvindo várias vozes, mas a necessária, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a gente escuta muito pouquinho. Vamos dar vazão a essa voz, para a gente ouvir muito mais ela. Amém? Então, que Deus te abençoe. Quero orar por você agora. Querido Deus, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar meditando sobre a Tua Palavra. Que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos ajudar a ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque só através dela é que nós seremos guiados, nós seremos conduzidos a pastos verdejantes, nós seremos levados a águas tranquilas. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela pessoa do Espírito Santo, te agradecer pela tua palavra que é fiel, que é poderosa. Quero te agradecer, Senhor, porque segundo a tua verdade, o Senhor nos leva para lugares altos, muito acima de principados, poder e potestade. O Senhor nos leva para lugares seguros, esconderijos seguros, onde o diabo não tem acesso. Então, Pai, que nós venhamos ser conduzidos pela Tua verdade, que nós venhamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor, e aí o Senhor nos leve para lugar seguro. Eu te louvo e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero também te convidar para o culto de domingo às 5 da tarde, que você venha participar do culto de celebração, que você venha também participar das nossas lives. Quinta-feira próxima vai ter outra live também às 7h30. Participe, irmão. Quanto mais você participa, quanto mais você se enche dessa verdade, mais você vai se tornar sensível à voz de Deus. E aí você vai ser guiado por esse Deus. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.